Começando mais uma edição do Atitude Podcast, hoje comigo no estúdio, vereador Gleison Silva, vereador de Belém, uma celebridade local, a quem eu tenho a honra de ter dividido o plenário da Câmara. Mandato passado, Gleison? Mandato passado. Mandato passado, né? Seja bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigado. Pré-campanha, estás em campanha já, né, Gleison? Em campanha. Pré-campanha e campanha já. Tá enlouquecido? Tá dormindo bem? Enlouquecido. Acho que com muita gana e vontade. É, né? É tua segunda campanha para estadual? Segunda campanha para estadual. E como é que tá essa agora? Tive a oportunidade de ser candidato em 2018 a deputado estadual, uma experiência única na vida, né? E tive algumas surpresas. Uma delas, ter tido voto em 110 municípios. Então isso não é fácil, requer dizer que o nosso nome chegou a 110 municípios. Eu tive exatamente 20.467 votos no estado do Pará. Isso requer dizer que a gente conseguiu conquistar a confiança e quem sabe até o sonho de mais de 20 mil eleitores. Pessoas, isso, né? é superação, isso nos engrandece muito. Eu sei. Até porque, gente, assim, eu queria, Gleison, assim, dividir com as pessoas um pouquinho da tua história, porque as pessoas, a gente não conhece, né? Quando a gente vê as pessoas assim no plenário, a gente te vê na tribuna da Câmara, a gente não sabe de onde veio o Gleison. Quem é o Gleison, né? Por que que o Gleison tá onde ele tá? Como foi que o Gleison começou? Então, eu queria muito que as pessoas te conhecessem como eu te conheço, porque não é só um parlamentar, é um amigo, é uma pessoa querida. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Compartilha com a gente. Bom, Meg, minha amiga, né? Amiga muito pessoal. Eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui o que algumas pessoas já conhecem. A vida parlamentar, a vida política. Quando olho para trás, eu lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa que era envolvida com a política antes de eu me envolver. E eu disse assim para a pessoa o que eu tinha que fazer para ser vereador de Belém. Se eu não sei, não é o que eu tenho vontade, mas o que eu tinha que fazer se eu quisesse ser vereador de Belém? E a pessoa olhou para mim e disse assim, você tem 500 mil reais? Se você tiver 500 mil reais, você será vereador de Belém. Eu disse, eu acho que nem trabalhando a vida toda eu vou conseguir ter isso, mas eu resolvi que eu ia tentar ser diferente, fazer diferente. E o fazer diferente, quem conhece o Gleison e sabe a essência dele, sabe o que foi começar lá atrás, com muita dificuldade. Eu recordo muito, eu conto às vezes, em alguns locais, as pessoas ficam surpresas, quando este Gleison, eu tinha uma negociação com o dono de uma funerária, e eu ajudava tudo no Guamá. Todos que me procuravam no meu bairro, eu ajudava da melhor forma possível, eu tentava resolver e solucionar. Até quando eu olho aqui a atitude, né? A atitude de tentar solucionar a vida das pessoas. E de todas as formas eu tentava resolver, de uma forma que quando eu fui ver eu estava devendo muito à funerária, no bairro do Guamá. E essa dívida extrema, o dono da funerária chegou comigo e disse, olha, agora tu vai fazer o seguinte, para melhorar para ti e para mim, tu vai passar a me ajudar aqui na funerária. E eu acabei ajudando, me tornei quase um funcionário, aplicar formol, dar banho, colocar roupa quando as pessoas vinham a falecer. Foi nos caminhos em que eu fui trabalhar. Mas junto com o social, tentar mostrar para as pessoas que a política ela era importante. E ela mudava a vida deles. Mas não só o social. O social, ele é um momento de uma ajuda, de um problema. Mas o que resolve efetivamente a vida das pessoas, ela está no parlamento, ela está no executivo.
ela está em Brasília, ela está no estado, ela está em Belém. E isso eu fui lutar com muita dificuldade. E um momento, eu acho que, de maior realização da minha história política foi a candidatura a Conselho Tutelar. Mas antes disso, como foi que tu chegastes lá? Eu quero saber desde o início. Até o Conselho Tutelar. Até o Conselho foi Tutelar. Quando, em um momento da minha vida, eu tive a oportunidade de conhecer o deputado federal Cássio Andrade, onde eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto social. E esse projeto social, eu passei a gostar de fazer isso. Junto com este projeto social, o momento que mais me marcou como líder, minha amiga, foi quando eu estava na Igreja do Evangelho Quadrangular. Que ali eu recebi um convite para ser líder de célula. E eu fui líder, assumi o compromisso de ser líder. E muitas das vezes você nem imagina o quanto você se torna importante na vida das pessoas. É a mesma coisa quando a gente estava comentando aqui antes de iniciar o seu programa. Até hoje lembram do seu programa, lembram da importância dele nas comunidades. E muitas das vezes a gente nem imagina o tamanho que aquilo é para a vida das pessoas, ou que você consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Eu iniciei uma célula com 4 pessoas. A célula ela se multiplicou em 8, 16, 36 e 72 células na época. Foi quando eu consegui compreender que eu fazia uma reunião, eu cheguei a levar para a igreja 457 convidados. Nossa. Então era um negócio assim que eu tentava compreender como é que a gente conseguia tocar. E talvez a palavra mais correta é tocar o coração das pessoas e levar esperança para elas. Seja através da palavra de Deus, tocando nelas, ou seja através do que elas sonham, as dificuldades que elas vivem diariamente. A gente vive um país desigual e muitas das vezes desleal. E Belém não é diferente do resto do país. E aí, Gleison, retomando a tua história, tu fostes o líder da célula, e aí tu conheceste o projeto do Cássio e tu começaste a conviver, aí tu migraste da igreja para o partido, como é que foi essa? Certo, eu migrei da igreja para um partido a partir do momento que a gente andava no bairro do Guamá e via muita dificuldade, as ruas, né, a iluminação, a água, as dificuldades extremas das pessoas. Sempre dentro ali do Guamá, né? Tua base ali foi o Guamá, né? Tu nasceste no Guamá? O início foi todo no Guamá. Tu cresceste no Guamá? Nasci no Guamá, cresci no bairro do Guamá. E tu mora no Guamá até hoje? Moro no Guamá até hoje. E como é a tua vida lá? O início é uma vida muito dinâmica. Você acorda de manhã, tem 10, 15, 8, 5, mas todo dia... Tem gente na tua porta. Todos os dias da semana tem pessoas na porta da minha casa para que eu converse. E quando elas nos procuram, é porque elas veem em você a solução de uma dificuldade, de um problema, e a gente tem que tentar ajudar da melhor forma possível. Tu sabes, né, que a maioria dos vereadores de bairro acabam saindo da base deles, porque é muito difícil. Não que seja certo ou errado, não estou fazendo juízo de valor, mas é porque existem demandas maiores, né? Às vezes eles abrem um escritório político ali na base para atender a população, até para ser mais eficiente do que uma casa, e vão tratar das demandas maiores, né? No parlamento e tudo. E tu não, né? Até hoje tu tá lá. Até hoje, mantendo o trabalho, mantendo uma base, ouvindo as pessoas, tentando ajudar, seja o coletivo e muitas das vezes o individual, a gente tenta da melhor forma. E Gleison é muito difícil, né? Essa espécie, Gleison, é muito rara. Um cara que veio da comunidade, que se criou, cresceu, veio de baixo. Hoje você está na política com as próprias pernas, tem seus parceiros, claro, porque política é isso. Se não tivesse grupo político, não existia partido, não existia nada. Você tem seu grupo político, você é fiel a ele. E você está consolidado. Você é um vereador de quantos mandatos? Estou hoje no meu 3º mandato de vereador de Belém. 3º mandato, fazendo trabalho comunitário. Trabalhando parte do social e parte a gente legisla, né? E a luta
Eu tive a oportunidade de ser vereador junto com você. Isso. E a gente luta muito, porque quando você se elege vereador, talvez a maior dificuldade que a gente tem no primeiro mandato é que as pessoas da periferia, elas acham que você se elegeu prefeito. Você está eleito, prefeito de Belém. Asfalta a minha rua. E aí quer ir rua, quer todas aquelas dificuldades extremas que não é... a nossa função, o que a gente pode é lutar junto ao prefeito, Gleison, levar o conhecimento. Nem a gente sabe direito, né? Quando a gente se elege de primeiro mandato, a gente está ali aprendendo também. O problema é que a gente vai aprender na prática. E as pessoas estão com uma esperança enorme na gente, a gente está com uma esperança enorme no mandato, e aí a gente se frustra, as pessoas se frustram. O primeiro mandato eu acho que é o mais difícil. E as pessoas batem na tua porta e a gente precisa se virar nos 30, porque a gente tem que atender todo mundo e muitas das vezes a gente não vai conseguir suprir a expectativa. Como é que foi a tua experiência no primeiro mandato? O primeiro mandato nosso, eu me preocupei muito, até pelo fato de eu sair do Guamá com 4.500 votos. Então, a primeira coisa, você tem que olhar e dizer assim, para o eleitor, ele te olhar e dizer assim, valeu a pena votar no Gleison. E isso foi um desafio muito grande. Foi quando não adianta só legislar que isso não leva... Muitas das vezes eles não têm conhecimento nem do que tu fazes na Câmara. O que eles querem saber é da água potável, do saneamento básico, se a unidade básica de saúde está funcionando, se o CRAS está funcionando. Então, esse é um desafio muito grande. A gente interceder junto ao Executivo para mostrar para ele, olha, tá aqui, tá um problema aqui muito sério, precisa resolver. Lutar junto ao Executivo, muitas das vezes até levar a liderança, o morador, levar até o Executivo para que ele compreenda aquela dificuldade que está sendo morar naquele bairro. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque eu tinha que mostrar para os 4.500 eleitores que confiaram a gente que valeu a pena votar no Gleison. Então, isso foi desafiador. Meu primeiro mandato foi muito desafio. É porque as pessoas estão na porta da tua casa, tu não vai poder deixar de atender e tem que dar encaminhamento para todo mundo, né, Gleison? Olha, eu vejo que existe uma injustiça muito grande com os vereadores, porque é a primeira porta que o eleitor bate. Ele não bate na porta do deputado, ele não bate na porta do senador, ele não bate na porta do prefeito nem do governador. Ele bate na porta do vereador. E aí, às vezes ele fala para ti assim... quando é campanha tu vens aqui, mas tu só vem aqui na época da campanha, depois tu some. Época agora de eleição, a gente vai ouvir muito isso. O que tu tens a dizer? Eu tenho dialogado muito com as pessoas, muito. E uma das coisas que eu tenho levado à periferia, em um dos debates muito grandes, é que criticar o político é muito fácil. É muito fácil criticar, dizer, olha, tu apareceu agora, tu sumiu. A escolha é da população. Quem tem o poder de escolher o seu representante é ele. Então, uma das coisas que eu tenho pautado muito é participe da política. Participe. Procure saber da votação do seu candidato. Procure saber da vida dele, não é a vida pessoal, é a vida política dele, o que ele tem feito na sua sociedade. Porque muitas das vezes ele não apareceu aqui, mas ele está resolvendo os problemas pontuais de uma determinada área. Belém é imensa. A gente vive uma cidade com uma desigualdade imensa, com uma dificuldade imensa, com 40% dela abaixo do nível do mar. Quando chega o inverno, o povo sente, o povo sofre. E às vezes a revolta dele, e muitas das vezes, amiga, eu tenho acompanhado, eu falo muito quando a gente escuta o cidadão dizer assim, olha, eu não quero saber de política, eu tô com raiva de política. Mas ele foi enganado por muitas das vezes um cidadão que estava na política. A política, ela tá aí, mexendo com a vida dele todo dia, e ele fica com raiva da política, fica ausente da política, não participa da política, e depois diz assim,
Agora chegou a hora de aparecer os políticos. Agora chegou a hora de aparecer. Mas esse cidadão que fala isso é aquele cidadão que muitas das vezes no processo eleitoral ele apareceu para pegar os R$ 50. E outra, ele sumiu durante os 4 anos. Ele também não foi lá no gabinete. Se ausentou. Ele também não foi lá na Câmara saber. Ele também não acompanhou o mandato. Então, por que eu te fiz essa pergunta? Porque existe uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que o político só aparece na época da campanha, o cidadão também precisa acompanhar a vida do parlamentar durante o mandato. Então, não existe esse direito de cobrar sem o dever de acompanhar. É uma via de mão dupla. Então, eu vou te dar um argumento para quando as pessoas te cobrarem, tu volta a pergunta. Você acompanhou meu mandato? Então, não diga que eu não apareci mais aqui, porque eu estava trabalhando da mesma forma que você estava. Só que você estava lá no seu trabalho e eu estava lá no meu. Eu estou em campanha porque o nome de estudo é campanha. É um período temporário em que nós precisamos visitar as casas das pessoas e nós precisamos divulgar nosso trabalho. Mas com certeza, se eu te fizer aqui 3 perguntas a respeito do meu trabalho, você não vai saber responder. Não é verdade? Que é o que a gente falou aqui, que é o principal desafio. Como ter políticos melhores se a gente não tiver um eleitor participativo. E outra coisa, Gleison, a classe política ela não é diferente da classe empresária, que não é diferente da classe das igrejas, que não é diferente das nossas casas, em todos os lugares. Tem gente boa, tem gente ruim. A igreja tem um monte de pastor, um monte de padre que não presta. E assim vai ser sempre. A gente não pode julgar o todo pela parte ruim, a gente precisa conhecer as pessoas. E a política, ela é a única via responsável pela transformação da vida das pessoas. Porque tem muita gente ruim em política. Mas tudo de bom que existe nesse país foi feito por um político também. Então, esse discurso de, eu não gosto de política, isso você está abrindo mão do seu direito de opinar e de participar da vida do seu país. Você está abrindo mão e você está dando o seu direito para outra pessoa. Eu sou tão contra esse discurso, Gleison. Eu acho tão horrível quem faz isso. E eu menosprezo, de verdade. Eu ignoro pessoas que ficam reforçando esse discurso da não participação. Para mim, de verdade, querem o mal do país. Porque... Um desfavor, né, pastor? É um desfavor. Você está fazendo um destrabalho. Porque... Agora a gente está entrando aí em eleição, vai ser uma porrada. A gente vive um momento que... Eu tive a Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de puxar um debate. Eu achei até interessante. Subiram 2 vereadores à tribuna. Um bateu no Bolsonaro. O outro bateu no Lula. Sim. E eu, naquele momento, eu fiquei observando... E observo uma situação que a gente viveu, independente de Lula ou Bolsonaro. Sim. E eu subi à tribuna e falei uma coisa que me preocupava muito. Não é o Lula e o Bolsonaro. Eu falei que a minha maior preocupação seria o eleitor brasileiro, como um todo. E quando eu falei isso, eu falei no contexto do seguinte. Início da pandemia. Houveram pesquisas. Quem acompanha... sabe disso. O atual presidente, ele estava com 28% de aprovação na nação. 28% de aprovação. Pesquisas comprovadas, inclusive falei, podem procurar. Posterior a isso, o presidente criou auxílio pandemia. 1 mês e meio depois, pesquisa, presidente 54% de aprovação. Esse é o eleitor. Esse é o eleitor. Para compreender o momento que a gente vive, independente de Bolsonaro ou Lula, que compreenda isso, a gente viveu, e aqui eu não estou falando, eu estou falando de algo que todos sabem, o atual presidente ele sempre foi contra as bolsas. Mas quando a gente para pensar estrategicamente, a gente entrou num ano eleitoral em que a equipe olha e disse assim, e eu falei isso na tribuna da Câmara, eu estou falando da gente olhar e compreender, olhou e disse assim, olha, a gente cresceu com isso aqui. Então, bora fazer o seguinte, tira o Bolsa Família, cria Auxílio Brasil, cria Auxílio Gás, cria
auxílio caminhoneiro. E a gente estava acompanhando, independente de algumas áreas o Brasil abriu portas de emprego, mas a gente está com uma dificuldade extrema de emprego. A gente vive isso e sente isso. Sente que o Brasil... tá mais pobre. O Brasil entrou numa carência extrema. E o que muda a vida das pessoas não é... Por mais que o auxílio ajude, o que muda e o que te dá dignidade é tu chegar no final do mês e ter o teu emprego, ter dignidade. É tu estar na tua casa, num país que é a tua casa. E a gente está vivendo um momento decisivo do nosso futuro agora, em outubro. O que te traz dignidade é o teu salário. É tu olhar pro teu filho e dizer assim, olha, eu recebi meu salário agora final do mês. Sim. Eu tenho dignidade, eu me sinto alguém nessa sociedade. Sim. Eu me sinto parte dela. E hoje tem uma grande parcela dessa sociedade que está a parte dela. Uhum. E quando você olha e vê que um cidadão ele cresceu, e isso eu trago até para o estado do Pará e para Belém, quando você olha que um cidadão cresceu porque ele ofereceu auxílio, porque ele está ajudando com isso, com aquilo, este não é o melhor caminho. Não é. Eu não estou dizendo que eu sou contra o auxílio, ele é fundamental. Eu estou te entendendo. Mas a economia do país ela é fundamental a gerar emprego, geração de emprego e renda, dar qualificação, levar isso para a nação. Porque isso não é sustentável, o auxílio não é sustentável, o Estado não é capaz de manter um auxílio a vida inteira. A pessoa precisa pegar este auxílio e tomar para si de uma forma emergencial. Isso aqui vai me ajudar para eu sair da merda. Eu vou pegar esse auxílio para poder me sustentar, mas eu vou criar mecanismo para me autossustentar. Eu não vou depender de governo para ser alguém na vida. Eu tenho que criar mecanismo para me sustentar. Aquilo lá é um auxílio emergencial para me tirar do sufoco. Mas as pessoas não pensam assim. Aí que a gente traz para nossa realidade local. Aí é complicado. Quando a gente traz para nossa realidade local... Aí tá mais complicado ainda. Quando a gente traz para nossa realidade local... Eu que não queria estar fazendo campanha aí na rua. Eu fiquei surpreso quando você fala assim... Como é bom renovar o parlamento. Como é bom renovar o parlamento. Mas essa renovação precisa ter qualidade. Essa renovação precisa ser... Até porque tem renovação que não é legal, né, Gleison? É esse o X. Porque de que adianta a gente falar de uma renovação Eu já vi renovação que não foi legal. É como a gente estava falando ainda agora. Quando a gente fala do povo, que o cidadão ele se torna individualista, também tem políticos individualistas. Tem político que está lá representando uma empresa, um grupo de empresa, uma igreja, uns empresários. Aquela pergunta que eu faço... político. Eu faço às vezes assim, vem cá, pergunte para o seu deputado estadual por que ele quer ser, para o seu candidato, para o seu pré-candidato, por que ele quer ser candidato? Qual a finalidade dele ser ele representa? Candidato? O que ele quer representar? Tipo assim, o que a gente... verdadeiramente está satisfeito ou insatisfeito com essa sociedade e que a gente quer capacidade de poder mudar. Qual o teu propósito em estar no parlamento ou ocupar o cargo executivo, seja ele qual for. Se for para renovar o quadro do legislativo, né, quem decide é o povo. Esse que é o X ali de não, vamos renovar, mas espera aí, a gente renovou para melhor ou a gente renovou para pior? Qual é a renovação que a gente teve? Agora, só se renova para melhor quando a gente tem aquele eleitor participativo. Aquele cidadão que chega e te questiona. Aquele cidadão que chega e pergunta realmente, olha, eu estou votando na Meg. Estou votando na Meg porque eu acredito no projeto dela. Eu acredito que ela quer o bem para a sociedade. Ela tem projetos que vêm de encontro àquilo que eu acredito. Ou eu estou votando, e desculpe, Meg, eu tenho andado, e tem umas coisas que eu tenho andado o Pará inteiro. Eu já tive a oportunidade agora de visitar 84 municípios. E você imagina
a gente chegar em determinados locais e o cidadão dizer assim, não, porque fulano veio aqui, trouxe um atendimento. Que país de primeiro mundo você não precisa estar pedindo. Imagina tu receber uma ligação de alguém, Meg, me ajuda com leito, Meg, me ajuda com tal coisa, Meg, me ajuda com tal coisa. Em primeiro mundo a gente não precisa Até disso, não tem qualidade. É um serviço público que deve ser oferecido. E já é errado. Porque quando alguém pede para um político um determinado pedido como esse, vai ter que estar escolhendo como se escolhe quem vive e quem morre. Como se prioriza quem está. Então é um debate que vai além disso. É dar preferência para uma vida? Mas isso é que confunde a sociedade aqui embaixo, o eleitor. O eleitor, muitas vezes, eu vou votar no fulano. Por que tu vai votar nele? Não, porque o fulano ajudou com o internamento. O fulano conseguiu um leito, conseguiu uma cirurgia, conseguiu uma identidade, conseguiu um óculos. Eu estou indo para esse debate e desci para dentro das comunidades. A gente consegue, muitas das vezes nós que estamos no parlamento, a gente consegue um mutirão numa comunidade, a gente consegue um mutirão de oftalmologista, consegue levar determinados atendimentos. O que me revolta, eu tive a oportunidade de ter um diálogo com 90 ACS do município. ACS são agentes comunitários de saúde. Sim. Quando nós estávamos conversando, e eu falei que eu fazia o social, sempre fiz. E aí uma determinada pessoa perguntou assim, e o que é que te diferencia dos outros? Se os outros fazem e você também faz. Eu disse, o que diferencia é que os outros, alguns, condicionam a isso. E isso presta um desfavor para a sociedade. Você imagina eu condicionar. A gente está vivendo um momento muito difícil da sociedade. Um momento que uma mãe não tem condições de comprar o óculos do filho, que fulano... Estão vivendo um momento muito delicado. Aí você imagina, você chega perto de um processo eleitoral, aí um candidato aparece aqui contigo e diz assim, olha, eu vou te dar isso daqui... Mas essa caneta aqui, eu quero o número do teu título, o teu endereço, eu quero quantos votam na tua família, eu quero o teu Instagram, eu quero o teu Face, eu quero o teu... E muitas das vezes, quando pesquisa o teu Face, ela tá com fulano de tal abraçada aqui, não entrega o óculos para ela, não entrega a identidade para ela, não ajuda. Então, a gente vive... E tem alguns, por incrível que pareça, a gente desce para dialogar, tem alguns da sociedade que condicionam mesmo o seu voto a uma identidade, condicionam o seu voto a um jogo de camisa, condicionam o seu voto a uma bola. Isso me preocupa. É verdade. E, sobretudo, o momento que a gente vive hoje. Me preocupa, eu quero ver o pós a eleição. O pós-eleição, o compromisso, o comprometimento. Se esses caras vão voltar lá. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu tenho falado todos os dias da minha preocupação, porque eu estou vendo muito mesmo esse diálogo de olha, toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, mas parece que ninguém cada vez pior, né? Sabe, não senta para discutir o futuro. Tá, olha, ninguém conversa sobre política pública. Não. Ninguém fala sobre o coletivo. As pessoas falam sobre o que eu quero, o que eu preciso e eu quero agora. As pessoas estão sendo individualistas e não pensam no coletivo. E isso nos preocupa. Nos preocupa. Sabe por quê? Porque nós somos parlamentares, a gente pensa na cidade. A gente, até conversando um pouco sobre essa coletividade, chega naquele ponto de que não se discute mais. Tu não chega mais numa comunidade para discutir, vem cá, como é que está a questão da água potável no teu bairro? Ninguém fala mais. Como é que está a questão? Tem uma boa parcela. O que é líder comunitário hoje? Uma boa parcela. O que é um líder comunitário hoje, Gleison? O que é um líder comunitário hoje, Gleison? É desafiador. É desafiador. Eu vou falar o português claro, porque assim, a nossa linguagem só a gente entende, tá? Quem tá aí no YouTube não tá entendendo nada. Gente, o líder comunitário no passado foi uma pessoa que representava as demandas da comunidade. Ele tinha na ponta da língua as necessidades, sabia das dificuldades, falava sobre as dores, o sofrimento. Hoje em dia não tem isso, Meg, Gleison.
Tem. Mas assim, é 0,00001% do que eles falam com a gente. Com a gente, eu não, porque eu tô fora do game. Com o Gleison, com tantos outros parlamentares que sentam aqui comigo. Líder comunitário hoje quer negociar. Senta na cadeira porque ele quer negociar apoio contigo. Ele não quer mais representar o coletivo. Ele quer representar os interesses dele. Ele quer um espaço na mesa de poder. Ele quer um dia poder estar dividindo espaço de poder contigo. É verdade. Ele está negociando o tempo todo e está dificílimo a gente achar pessoas legítimas que realmente queiram o bem da comunidade. Eu, abrindo esse espaço, eu tenho uma história que eu vivi que ela se encaixa bem no que a gente vive hoje. Tem líderes comunitários responsáveis, tem muitos. Eu tenho andado, eu tenho sentido isso. Mas eu vivi uma história baseada no que você acabou de falar. Eu tinha um líder que me procurou. E eu fui para uma reunião na comunidade dele. Cheguei lá na reunião lotada. Começou a falar um do lado, outro do outro. Eu falei assim, olha, vamos bora pautar as prioridades. Aí pautaram as prioridades. A rua, a iluminação, o título de posse deles. Regularização fundiária. E a água. Eles pautaram 4 pontos. Eu peguei os 4 pontos, procurei o Poder Executivo, fui ver onde tinha projeto, as secretarias. Eu vou ver tudo, como é que estava o andamento, se havia projeto para esse bairro, qual seria a necessidade. Levantei tudo. Fez o seu papel. Depois que eu levantei todas as necessidades, eu liguei para esse determinado líder. Olha, já estou aqui com a resposta para todo mundo, reúne todo mundo lá que eu vou conversar até para explicar para eles as novidades. Aí ele falou assim para mim, calme, a gente pode reunir em determinado lugar antes de ir para lá? Aí eu disse, tudo bem. E eu fui reunir. Aí me sentei lá, quando a gente começa a conversar, ele falou, olha, é o seguinte, eu dei 2.000 votos por fulano de tal Começa esse papo. e para o senhor entrar na minha comunidade, eu queria que o senhor arrumasse um emprego para o meu filho, um para minha mulher e me arrumasse 10.000 reais. É isso. E aí o senhor entra na minha comunidade. Eu estou falando de algo bem assim, quem vive, e tem outros políticos que já viveram isso. Com certeza. Sabe? E o cidadão, ele falou para mim como se ele fosse dono. E muitas das vezes um bairro ou uma comunidade, ela deixa de avançar por conta de líderes deste tipo. É lamentável, porque como é que eu vou ter compromisso de lutar por uma área onde o cidadão não quer nem que eu não podia mais nem entrar no centro comunitário se eu não desse 10.000. O mesmo cara, esse aí, é o cara que assiste o Jornal Nacional e critica o Centrão que está negociando o cargo com Bolsonaro. É o mesmo sistema, irmão. Só que ele está aqui na comunidade fazendo o mesmo jogo. O mesmo jogo. O toma lá da cá é a mesma coisa. Que é lamentável. É o sistema. Então, ele já... Só que aqui, a coisa tá ficando preta, mano. Porque começou lá com o líder comunitário agora. O líder comunitário virou um mini vereador. E ele quer realmente monetizar a influência que ele tem sobre a comunidade. E aí o vereador começa a se ver num círculo de pressão. E não tem jeito, qualquer pessoa que entre numa disputa eleitoral para um cargo eletivo vai se deparar com essa realidade. Dá uma saudade daquelas lutas de classes. Dá. Sabe aquela poxa, eu preciso melhorar a minha qualidade de serviço. Tu te lembra que teve um tempo que as pessoas tinham discurso político? Não tem mais, né? Aquela luta. Acabou. Lembra Acabou. a luta por melhor salário, a luta por melhor qualidade? Acabou discurso político. A gente não tem visto isso. Acabou. Tem sido O cara pode se esgoelar lá, falar lindo, pode te fazer chorar, que ele vota em quem paga lá. Agora mesmo aprovaram o piso salarial dos enfermeiros. Né? Eu vi. E isso é uma luta de classe. Que para chegar até lá,
Muitos lutaram aqui embaixo. Foi uma luta ferrenha aqui embaixo para se chegar até lá. Como os ACS têm lutado, como os ACS têm lutado. Só que a gente via isso, a gente via um povo mais aguerrido, participando. Hoje a gente caiu nessa dois lados da sociedade radicais, um lado um, outro lado outro. E quando você tenta discutir isso, tem gente que você chega, sou Lula, por que tu é Lula? Porque eu sou Lula. Por que tu é Bolsonaro? Porque eu sou Bolsonaro. Mas e aí? Quando a gente vai olhar um contexto geral, Belém, todos os prefeitos que passaram por Belém fizeram coisas boas ou deixaram de fazer coisas boas? Não vou dizer que fizeram coisa ruim ou deixaram de fazer coisas ruins. Não, eles fizeram coisas boas e deixaram de fazer porque não conseguiram orçamento, dificuldade e tal. Mas eles priorizaram muitas das vezes alguma área. Sim. Ou priorizaram o saneamento básico, ou priorizaram a saúde, ou priorizaram a educação. Né? Cada um tem uma forma ali. Como também os presidentes que passaram pelo Brasil também. Sim. Né? Mas nunca deixando de fazer, mas muitas das vezes priorizam um lado. Sim. A gente cresce na saúde, cresce na educação, deixa de crescer no saneamento, melhora o saneamento. Tem dificuldade para cá, mas isso... né, eu estou muito preocupado com essa... Eu quero ver depois. Eu estou dizendo assim, muitos eu falo assim, eu quero ver depois de outubro. Qual o compromisso, qual o grau... Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, né? Nós estamos aí, tem políticos muito qualificados, políticos bons, sabe? Políticos aguerridos, políticos que realmente olham no olho do cidadão e diz de fato que o cidadão precisa ouvir. Mas tem muitos... Mas será que esses vão conseguir se eleger? É a luta. Mano. Esse é o maior desafio, né? Eu acho que essa eleição, eu sempre falo isso aqui nas entrevistas que eu faço com a classe política, eu acho que essa eleição ela é de cartas marcadas. Eu torço muito pela renovação, porque eu acho que tem gente lá que está fazendo nada. Tem deputado federal lá que para mim já deu o que tinha que dar, já pode ir para aposentadoria, entendeu? Falo mesmo. Eu acredito na renovação. Porque, embora eu tenha escutado falar que o poder econômico está muito grande diante do processo eleitoral, eu acredito na renovação. Porque eu acredito que verdadeiramente... Eu tenho andado em algumas comunidades, eu percebo que o povo ele está cansado. Ele está cansado de algumas coisas. Tu sabes o que eu acho? Sabe qual é a esperança que eu tenho? Posso dar a real? A gente sabe que tem muita compra de voto na periferia, né? Sim. Muita. E eu acho que nessa eleição vai ter derramamento de compra de voto. Eu acho que vai ter muita compra de voto. Só que eu posso até estar enganada. Mas eu acho que o povo vai enganar muito o negro nessa eleição. Acho que o povo vai, pegar a grana e votar diferente. É isso eu acho. Que pode fazer a renovação. É isso que pode fazer a renovação. Porque Gleison, na eleição passada já teve. E muita gente se lascou. Tu sabe disso. Muita gente se lascou. Muita. Cara, e o povo não tá besta, não. Eles estão muito espertos. Eles estão nesse negócio de ficar negociando voto, mas eu quero ver na véspera da eleição quem é que vai se dar. Eu acho que a empatia vai vencer o jogo. Sério, eu acho que o cara que é... Eu acho... Eu tenho falado muito pra minha equipe que... Não adianta o cara entrar com dinheiro na véspera. É o voto... Daqui a pouco vai votar no cara que ele gosta. É o voto conquistado. É o voto conquistado. É o voto que o cara abraça. O caboclo que tá perto. É o caboclo que ele gosta. Eu acredito nisso. No calor humano, sabe? Eu acredito nisso. Porque, olha, eu vou te falar. Eu já vi, tu sabes, a gente conhece um monte de gente que tinha dinheiro pra caramba, que jogou voto em eleição e não entrou. Sim. Ai, tem vários exemplos aí. Eu também conheço gente que jogou dinheiro e entrou, mas o cara votou, porque era bonito, porque o cara era um pão e não sei o que. Eu digo, olha, quem vota em pão, mano, vai morrer de indigestão, porque o cara, tu vai votar no pão, ele não vai voltar nunca mais aqui na tua comunidade dito e feito. Tá lá, o pão foi eleito, nunca mais voltou. Entendeu? Mas tinha uns velhos
que estavam lá candidatos, jogaram um monte de dinheiro e não se elegeram até hoje porque eram velhos, porque eram não sei o quê. Estavam lá, candidato. Tudo caindo aos pedaços. Eu continuo naquela fala que eu... Nada contra os velhos, tá, gente? Adoro os velhinhos, adoro os idosos, não é nada disso, não. Mas é porque tem uns caras que são ambiciosos, ficam jogando dinheiro e pensa que o povo é besta, que o povo não é besta, não. Mas a minha maior preocupação é que no meio desse joga dinheiro, não joga dinheiro, vai pra rua fazer campanha... Vai ter derramamento, mano. A gente acaba perdendo, e muitas das vezes até pessoas valorosas. Sim. Que podiam fazer a diferença de fato. Sim, eu sei. De fato. E a gente acaba perdendo no meio do caminho disso por conta da escolha, né? E é isso, eu acho que o trabalho que precisa ser feito é trazer o cidadão a participar da política, a gostar da política, a entender que a vida dele depende da política. Eu vou te dizer mais uma coisa. O desafio tá maior hoje. Porque o cara, presta atenção, escuta o que eu vou te falar. Esse pessoal de comunidade já cresce vendo esse mercado que está se transformando a política na periferia. Aí, se tu quiser transformar um moleque desse num político, ele já vai crescer com essa cabeça desvirtuada de que política é um negócio. Já tá errado, já começa errado. E o cara que é filho de empresário, filho de político ou de igreja, não sei o que entra na política com esse pensamento, já entra errado também. Então, olha só o desafio. Tu ter uma pessoa original que goste de política pela vontade de transformar a vida das pessoas, de ajudar, uma vontade legítima de ajudar, Gleison, é exceção da exceção da exceção, é raridade. Gleisons da vida não tem mais. É muito difícil. Ou o cara nasce num berço de político, ou o cara ele é moldado para ocupar um espaço, ele está ali representando um grupo, ou ele está lá mal intencionado mesmo. Pessoas que realmente querem ajudar as pessoas, aonde, Gleison? Eu não vejo, não. Hoje em dia é muito difícil achar. É muito raro. E eu temo muito pelo futuro. Porque as pessoas agora inventaram a cultura de não gostar de política. Eu não gosto de política. Aí isso é maravilhoso, né? Para nós que a gente gosta, a gente vai ficar no poder, vai só se renovar, a gente vai só se ficar... Ah, não gostem mesmo, tá? Porque a gente vai ficar aqui para sempre, tá? Nunca venham. Aí, quem tá no poder vai só se suceder nos cargos, nos mandatos. E esse discurso de não venha para a política é excelente para quem tá lá. Verdade. Então, as pessoas são estimuladas a não participar da vida política e nisso o contexto de participação política fica cada vez menor. Eu te falo isso por causa da mulher. Tu tens noção da quantidade de mulheres que participam da vida política hoje no Brasil? Ela está cada vez menor. Verdade. As mulheres não querem saber de política. Não participam da vida pública. E hoje eu tenho dificuldade. É muito difícil achar uma mulher que fale de política comigo. Na verdade, todos os partidos têm dificuldade de montar chapa. Não tem. Quando chega a eleição por falta de mulheres. Não tem. Pra participar. Não tem mulher. E é lei. A lei obriga os partidos a terem mulheres na sua chapa. E a gente não tem mulheres que queiram. Mas quando olha para esse contexto todo, o contexto geral, quando a gente acabou de falar de ver depois de outubro, é que a gente está olhando, estamos vindo de uma pandemia imensa, onde eu conheço locais que fecharam, 200 pessoas desempregadas, 300, dificuldade extrema, desemprego. Hoje, o cidadão que ganha um salário mínimo escolhe um dia no mês para comer carne. O preço da carne, eu até chego a comentar, eu com meu pai, eu ia com meu pai na feira do Guamá, você chegava lá, comprava 2 quilos de carne, o açougueiro dizia, olha, leva aqui o bucho, toma aqui esse mocotó, leva de graça. Hoje o mocotó tá R$8, R$12, o quilo do bucho tá R$22. Então o cidadão está escolhendo. Imagina um assalariado, como é que ele consegue? Diante de toda essa
dificuldade de um país, de uma nação, de uma Belém, onde quem decide a eleição? A periferia. Quem decide a eleição em Belém é a periferia. Como na nação. São as pessoas que sofrem, decidem a eleição. Aí, imagina o comércio, como foi colocado, esse comércio que estão querendo, que há diversas eleições querendo implementar, o quanto vai ser desafiador. Desafiador. Olhar para o eleitor, e o que eu tenho falado, e aproveito aqui a oportunidade de dizer que o seu voto ele é seu. A escolha ele é sua. A responsabilidade é sua. E não é só com você. Não é o individual. É a responsabilidade de ter um país melhor. De ter um Pará melhor. De ter uma Belém melhor. A decisão, ela está na mão de cada eleitor. E o que tem mais valor dentro desse contexto é o que ele tem na casa dele. É o título dele. E ele decide o rumo que ele quer. Mas nunca deixa ninguém dizer que é dono do teu voto. Eu já ouvi pessoas dizer, não, olha, o meu voto é do fulano de tal, ele é o dono do meu voto. Ele não é o dono do teu voto. O dono do teu voto é você mesmo. As consequências são nossas. As escolhas são nossas. Então, diante de todo esse cenário desenhado, que é real, desemprego, pandemia, dificuldade financeira, todos estão passando. E imagina um cidadão mal intencionado chega dentro de uma comunidade, eu vou comprar todo mundo aqui. É o que está acontecendo, né? E a realidade, infelizmente, é a realidade do Brasil. Isso já foi pautado em diversos municípios, já foi pautado historicamente, porém, nunca já visto. Não sei se pelo momento que a gente vive, mas eu vejo, dentro desse contexto todo, eu ainda vejo que não é só o quesito de dizer assim, a gente tem um povo, um pessoal meio esperto, eles estão pegando, mas não estão votando. Não é esse contexto, até porque o contexto disso já está errado. Os dois lados. Tá tudo errado. Tá tudo errado. É trabalhar o contexto do convencimento, Mas tu acha que isso é possível, Gleison? Eu acredito. Se eu não acreditasse, eu tinha que sair da política. Desculpa. É possível. Só que assim, eu acho que existem as duas coisas. Elas vão ter que coexistir e eu acho que o que vai pesar no fundo, é o convencimento. Mas que tu vais ter que vencer essa barreira, a barreira da monetização vai. Eu não vou fechar os olhos, a gente não tem que ser hipócrita, porque isso tá. E assim, o estado do Pará, eu falo sem nenhum temor, eu acho que ele andou umas casinhas para trás, porque o modus operandi hoje, que eu vejo nas comunidades, ele voltou a ser o que era há algumas décadas atrás. Eu acho que tudo que que houve de avanço acabou voltando a algumas casas, porque em termos de modus operandi, de política, de comunidade, em véspera de eleição, eu acho que eu nunca vi as coisas que eu tenho visto hoje em dia, tá bem ruim. Então, eu tenho só de desejar a sorte, porque... Eu lhe confesso, dentro deste debate, que é um debate muito longo, eu não vejo assim que o estado do Pará andou para trás, e não é no quesito, eu deixando assim bem claro, governamental, do governo. Não, eu falo de eleição. Eleição, eu também. De descer para o palanque. Eu falo de política eleitoral. Da gente sair do gabinete e ir para a rua, da comunidade, do trabalho comunitário. É aquele desafio. De campanha. Um dia eu consegui, através do governo, um benefício para uma determinada rua. E todo mundo lá. E o engraçado é que antes de eu conseguir, através de emenda parlamentar, o benefício,
Uma pessoa da rua na reunião falou assim, olha, se você conseguir a rua, o meu voto é seu. É como se fosse uma troca, um favor. Eu olhei para ela assim, caramba, é obrigação do poder público. O voto ele não é uma rua. Meu Deus, o voto não é, o voto ele vai muito além disso. O voto está muito além, ele está muito lá em cima. Meu Deus, não é isso, não é uma rua, o voto não é uma água, o voto não é uma identidade, o voto não é um óculos, o voto não é trocado. O voto, ele é a esperança, o voto é Agora, a mudança. Agora, tu entendeste que eu estou falando de casas atrás? É isso. É desafiador. Que hoje em dia as pessoas estão monetizando o voto. E é isso, exatamente. Esse é o exemplo que pode exemplificar da melhor forma possível que eu acabei de falar. Mas a gente consegue mudar isso. Consegue. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito. Tenho conversado muito. Tenho andado nas periferias de Belém e tenho conversado muito sobre isso. Muito sobre a consequência disso. Você pode acabar tendo um parlamentar sem compromisso algum. Existem vários já. Então... Existem vários. Sabe disso? A gente pode mudar isso. Pode. Tem que acreditar. Eu recordo, há pouco tempo eu estive numa reunião e foi até interessante, foi dentro de uma igreja. Aí eu fui conversar com a pastora e ela olhou para mim e disse assim, meu filho, eu tô tão desacreditada. Eu já fui tão enganada. Coitada. E ela falou a história dela, eu fiquei olhando. No final, eu olhei assim, pastora, graças a Deus a gente está dentro da igreja. Estamos dentro da igreja. Ela disse, mas por quê, meu filho? Eu disse, porque pelo menos aqui representa aqui algo muito importante. Que representa a fé. Representa a libertação. Representa a mudança. A gente precisa acreditar em algumas coisas que podem levar a gente além. E eu falei para ela, a sua fé é a minha, é a nossa. Que pode existir pessoas diferentes, por que não? Porque quando se criou-se a Lava Jato, jogou todo mundo na mesma vala comum. Quando tem pessoas que... Eu tinha um cidadão que ele diz assim, caramba, eu não gosto nem de falar que eu sou político, porque político é ladrão, político é mentiroso, político é enganador, político... Essa visão, quem pode mudar essa visão? São os políticos. Só eles. Só os políticos. Sabe? Cumprindo, honrando, lutando, dando resposta. Só. Não pode outro. Mas quem pode mudar... O político. A sociedade. E aí, esse é o caminho correto, e o caminho correto é o da conquista. Eu digo para todos, eu estou em uma pré-campanha, mas construindo um exército, conquistando um exército, conquistando a cada olhar, a cada conversa, conquistando pessoas. Até pessoas que não sonhavam mais, poder dar oportunidade a elas de poder sonhar, de poder melhorar. Quando a realização de poder levar qualidade de vida para alguém, de poder olhar e dizer assim, poxa, mudou, um cadeirante pode andar aqui. Gleison, qual tu achas, se tu pudesse pontuar para mim, a tua maior dificuldade hoje nessa campanha pré-estadual, qual seria? Sem dúvida nenhuma, a conquista. Sem dúvida nenhuma. A maior dificuldade que eu tenho hoje, dentro dessa campanha, andando 84 municípios, é poder olhar no olho do eleitor e dizer que ele pode sonhar, que ele pode acreditar. Porque o eleitor está totalmente desacreditado. Ele não acredita mais na política nem no político. E isso afastou ele dessa relação. Essa relação está quebrada. Então, se você me perguntar qual é a maior dificuldade que o Gleison tem hoje, é poder olhar no olho do eleitor e tentar transmitir para ele confiança,
transmitir para ele esperança, poder trazer ele de volta e dizer para ele, participa da política que ela vai mudar a tua vida ou vai dar esperança para o teu filho, para o teu neto, pro futuro, para a geração futura. As pessoas têm resistência, né? Muita resistência. Eu já participei de reuniões que pessoas levantaram para ir embora. É reunião política? Eu vou embora. É para receber um político? As pessoas nem imaginam, né? Eu falo sempre aqui nessa bancada, política não é glamour. Vocês soubessem quanta humilhação a gente passa, quanta gente é humilhado, quantas pessoas machucam, né? Ninguém vê esse lado. Eu recordo uma rua que eu fui para uma reunião, eu fui descendo a rua, aí o rapaz que estava comigo era um morador, não era nem liderança, nada. Aí o morador falou assim, olha vizinha, eu trouxe aqui o Gleison. Aí a vizinha respondeu de dentro da janela, outro mentiroso? Imagina, ela nem saiu da casa dela, ela já respondeu de dentro da casa. Outro mentiroso é a realidade. Quando se desce para a periferia, a realidade que as pessoas têm. Político é mentiroso, é ladrão, é desonesto. Tá vindo aqui para me enganar. Aparece depois de 4 anos. É um debate muito grande. Quando... E aí, vem participar. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião em Marabá, onde o cidadão falou assim, a gente conversando, ele falou assim, olha, para mim, 80% dos políticos são corruptos. 10% são isso, 10% presta. E eu olhei para ele, ele terminou de falar, eu disse, amigo, qual é o seu nome? Aí ele falou, eu disse, olha, deixa eu lhe pedir uma coisa, você é uma pessoa de bem. Ele disse, sou. Você é honesto, correto? Ele disse, sou. Eu disse, então o que falta para você se filiar no partido e vir candidato? Para a gente diminuir essa quantidade aí que você está falando que são corruptos, que não prestam? Venha. Porque só falar, não adianta, você não resolve nada sem ter atitude. Não resolve nada sem ter atitude. Então... Até porque falar é fácil, né, Gleison? Então me dá a solução. Qual é a solução? A solução, se tem 80%, é a gente diminuir para 50%, até zerar. Olha, eu não uso esse nome aí à toa, não. Eu acho que é muito fácil falar. Todo mundo tem a teoria perfeita sobre tudo na vida. Todo mundo tem uma solução. Agora, mano, meter a mão na massa e ir lá fazer, tu conta no dedo quem vai e faz. Tem muito mais gente teorizando sobre política do que fazendo política nas comunidades. Tu abre esses jornais, tu vê videocast, podcast, YouTube, tu vê um monte de gente falando mal de político. Toda hora é gente... Cara, em qualquer lugar. É crítico pra tudo que é lado. É jornalista, é comentarista e é colunista. Mano, o que tem de gente falando. Agora, o que tem de gente fazendo, tu conta no dedo. Gleison, eu quero que tu fale aqui pros nossos telespectadores, para todas as pessoas que estão acompanhando a gente, queria que tu contasse ou pontuasse fatos importantes do teu mandato, dos teus mandatos. Ou pode ser projetos de lei, ou algum fato que tu diz assim, não, esse é um legado que eu vou deixar para Belém. Alguma coisa assim que tu quisesse contar a respeito do teu trabalho como parlamentar. Olha, como parlamentar, até meu primeiro mandato, voltando atrás, nós tínhamos algumas emendas para tratar com o prefeito de Belém. E como eu falei, às vezes o que a gente faz no parlamento, inclusive você foi líder de governo, não foi? Na época do prefeito até então. Foi. Líder de governo, a gente trabalhou juntos, né, legislamos juntos. E muitas das vezes o que eu precisaria dar uma resposta e tinha aquela questão de eu ter sido até então conselheiro tutelar. O que me marcou muito nessa história, primeiro foram 8 ruas que a gente conseguiu para o bairro do Guamá, drenadas e pavimentadas. 8 ruas a gente conseguiu levar para lá com emenda, através de emendas e conversando com o prefeito, levando ao conhecimento dele. E uma das coisas que mais me marcou e que eu tive até um pouco de dificuldade agora no mandato
a gente conseguiu o terreno de uma associação no bairro do Guamá e conseguimos doar para ser uma creche para 250 crianças. E isso marcou muito, iniciou a obra lá no Guamá, parou agora, mas já conversei com a atual gestão, ele disse que vai dar continuidade para entregar essa obra, né, para os moradores, levando a educação para cada criança. O Guamá é um bairro muito carente ainda. Muito. Precisa muito de creche ali. Muito. De creche, como Belém inteira, a gente tem um déficit. Mas o Guamá tem uma demanda tem um déficit enorme. Muito grande com essa questão de creche, e a gente avançar para as creches inteiras ser de tempo integral. Né? De tempo integral, isso é um sonho, é uma vontade. Então, durante esses 3 mandatos que a gente vive a dificuldade extrema de tentar ser vereador e prefeito, você ocupa os 2 cargos, por que não? Ocupa, não tem. É vereador e prefeito. Muitas das vezes às vezes tem deputado estadual que é deputado estadual e governador. Porque a cobrança é como se você fosse executivo. A cobrança num vereador que é de periferia, que mora na periferia, não dizendo que há uma diferença de quem é e de quem não é, porque quem não é também recebe as mesmas cobranças, é que a gente está ali, aí olha, estou pisando na lama, não tenho saneamento básico, estou com dificuldade, encheu minha casa, e às vezes recebe até os vídeos da casa do cidadão cheia e das dificuldades. Então, poder olhar, passar numa rua e olhar assim, dizer assim, poxa, eu briguei por aqui, eu consegui isso aqui, foi uma luta com o executivo, a gente conseguiu melhorar aqui a qualidade de vida, valorizou o teu imóvel. As lutas, óbvio que na Câmara Municipal nós tivemos a luta que até hoje do transporte, a dificuldade que as pessoas têm com a questão do transporte em Belém, ela é extrema. Ela é extrema. As dificuldades que as pessoas tinham na questão quando começou aquela luta entre Uber e taxista em Belém, foi uma luta extrema entre Uber e taxista que explodiu dentro da Câmara Municipal. Foi. Os mototaxistas, quando entrou naquela dificuldade de colocar, olha, o carro vai ter que ter, a moto vai ter que ter esse tanto de uso, e as dificuldades de negociar e a política de negociar para poder ter a aprovação, a própria Guarda Municipal também, cada segmento com aquelas demandas e aquelas lutas que iam para dentro da Câmara, e a gente travando e, óbvio, votando pelo aquilo que a gente acredita e melhorar os segmentos e a sociedade, a gente buscava sempre estar ao lado do que a gente achava correto. Do que é melhor para o povo. Né? Do que é correto. Então, dentro desse contexto, o que me deixa muito realizado é quando você muda a realidade do cidadão. E aproveitando aqui, falando que a gente tem uma associação no bairro do Guamá, a BAG, Associação Beneficente Amigos do Guamá, né, que tem um trabalho em parceria com a gente. Ela já é antiga, né? Já. Eu acho que eu já visitei na época do Atitude. Isso. Eu conheço. Tem judô. Peraí, deixa eu ver se eu lembro o nome da liderança que era de lá. Não deve ser a mesma. Tinha o Rômulo, tem a Neneca. Tinha o senhor? Tinha um senhor. Julinho. Tem toda uma equipe, né, que trabalha com a questão social e com esporte. Esporte, cultura e lazer. Eu fui lá. É antiga. É legal o trabalho deles. De verdade. Eu tenho matéria lá. Olha. Velha guarda da Mangueira. E chegou a fazer matérias, não sei se você lembra, Passagem Betânia no Guamá. Lógico. Ela Passagem foi broquetada. Betânia. Foi broquetada. Mas eu ia lá, era tudo na lama ainda. Você fez uma matéria lá. Foi? A gente conseguiu a Passagem Betânia, Bom Sossego, Modelo, Redenção. É Guamazão mesmo lá. Ali é muito grande, como a gente tem andado. Quero mandar um abraço pro pessoal do Guamá. Estamos recebendo aqui nosso líder mor, Gleison Silva, que manda lá no Guamá. Olha, quando eu entrar no Guamá, quero é ver, hein? Guamazão. E agora, Gleison, tu vai pra onde? Qual é o interior? Como é que tá a tua agenda aí de campanha? Como é que tá a tua vida? Eu estou planejando uma viagem pro sul do Pará.
vai fazer uma visita até Conceição do Araguaia, Redenção, Rio Maria, Pau d'Arco, Santana do Araguaia, Tu anda Xinguara. com o Cássio, Vocês vão juntos? Não. Poucas viagens eu estou indo com ele. Eu até chego a comentar com ele que a gente cresce mais eu indo para um lado que eu sei o que eu faço. É mesmo? E ele indo para o outro. E em alguns momentos a gente acaba tendo a mesma agenda e a maioria assim, fora. Geralmente um estadual anda com um federal, essas coisas assim, não é isso? De certa forma, sim. Mas... Tu já conseguiu criar a tua independência? Eu consigo construir muito mais. Aprendi a construir de uma forma como eu tenho uma construção para cá. Se eu sei que o tamanho é esse aqui e eu puder ampliar para cá, eu vou ampliar. Entendi. Eu acho melhor ampliando. Entendeu? Eu hoje... É tipo assim, tu começou com ele, mas hoje em dia tu já criou... Hoje 90% da minha... Não, 90% não, mas 70% da minha base, ela é fora do PSB. Ela é muito mais fora que eu estou trazendo para o PSB. Eu tenho alguns conselheiros tutelares em diversos municípios nos apoiando, alguns ACS. A minha base ela é muito... Muitas das vezes, um pré-candidato a estadual, a relação dele é com vereador, com vice-prefeito, e a nossa relação É base mesmo. É base, é aqui base. Embaixo, é buscando as bandeiras, as lutas e construindo, conversando. Égua, cara, tenho o maior orgulho de ter o Gleison como meu amigo. Independente de qualquer cargo, chefia ou função, eu quero te desejar boa sorte. Que mais políticos como você estejam presentes na política paraense, não porque você precise, mas porque nós precisamos. Parabéns, viu? E eu quero concluir aqui nosso bate-papo. Pode concluir. Lhe dizendo que eu lhe desejo muita sorte, muito sucesso. Obrigada. Você é uma amiga que eu acho que Deus me deu aí, uma conquista, mas Deus sabe o que faz. Eu lhe admiro muito. Obrigada. Todos que eu converso, eu digo que você é inteligentíssima, com potencial imenso. Eu não tenho dúvida nenhuma de voltar não só para a televisão, mas voltar da onde nunca deveria ter saído. Não só voltar para a Câmara Municipal. Eu sei que sempre esteve dentro da política, mas a Câmara precisa. Então, não tenho dúvida nenhuma que o futuro aí pode estar reservando alguma coisa muito boa para você, e eu desejo de coração. De coração. Eu sei amigo. Eu sei que é de coração. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Boa sorte. Estamos juntos. Obrigado.